por essa oportunidade, por essa oportunidade que Ele está nos dando de poder mergulhar fundo na palavra de Deus, através desse tema, né, dessa temática, escatologia, que é, como o Benjamin falou, é um tema muito que causa muito temor no coração de muitos, né? Existe a escatologia bíblica, né? E existe a escatofobia, né? Que a gente chama escatofobia, né? E talvez muitos de nós, quando estamos fazendo as nossas maratonas, a gente não deseja passar pelo livro de Apocalipse e também pelos sermões, escatológicos de Jesus contido em Mateus, Marcos e Lucas, né? Porque parece que traz um medo para a gente, né? Mas a escatologia bíblica, ela não produz medo no nosso coração, muito pelo contrário. Ela produz esperança, né? Ao contrário da escatofobia que gera medo nos nossos corações, né? E a escatologia bíblica, ela nos dá uma certeza e uma segurança de um futuro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sejam bem-vindos todos vocês que estão conosco, Benjamin, o nosso professor, Arielle, Lohan, Uliana, Edésio, Érica, Esther, Jean, Nayara e Nívia Peixoto são as pessoas que estão agora conosco. Outras pessoas me procuraram, falaram que não ia poder estar hoje presente na aula, né? Mas as nossas aulas, elas ficarão gravadas, né? Elas ficarão gravadas, então a gente vai sempre compartilhar lá no nosso grupo o link para que as pessoas que não puderem participar, elas possam assistir a aula. Hoje ainda é tolerável, né? Perder as aulas, né? Mas a partir de sexta-feira, né, que é a nossa aula dessa semana, gente, não vai mais ser na quinta, vai ser na sexta por conta da logística do professor, que inclusive é o professor Ireu, né? O Ireu também é de Curitiba, trabalhou muito tempo com a EB, então ele tem um domínio muito grande sobre o método indutivo e ele está agora em Jocum Campo Grande, dando aula lá nessa escola também, né, que chama EFEB, né? E então a nossa aula dessa quinta vai ser adiada para sexta-feira por conta da logística do nosso professor. E quanto ao mais, né, nós vamos orar. Eu gostaria só de ler uma palavra aqui rapidamente, que está em Lucas, capítulo 11, verso 28, que diz o seguinte: mas Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem. Jesus está no meio de uma multidão e uma mulher, ela sai do meio da multidão e grita: Jesus, como é feliz a mulher que te colocou no mundo e te amamentou, né? E aí Jesus vira para essa mulher e diz: ó, mais feliz ainda são as pessoas que ouvem a minha palavra e obedece, né? Jesus não está aqui de maneira alguma desvalorizando a, o valor de Maria, né? Jesus não está tirando o mérito de Maria, de ter trazido ele ao mundo, de ter dado de mamar a Jesus. Muito pelo contrário, Jesus está enfatizando mais ainda o valor que tem aqueles que obedecem, aqueles que ouvem e obedecem à palavra de Deus. Então, se nós estamos aqui, nós estamos no início de uma grande jornada, que é esse seminário CIEB, Seminário Intensivo de Estudos Bíblicos, com essa sede, com esse desejo, né, de poder aprender mais da palavra de Deus, de ouvir da palavra e também de obedecer aquilo que essa palavra ela nos diz, né? Então, hoje nós vamos ter, né, na nossa aula, uma introdução sobre a escatologia bíblica, né? Só para dar um testemunho, a Esther já esteve aqui conosco na nossa base, e quando eu decidi rodar o seminário, ela já me procurou e falou: Alcione, eu já estava aqui no meu coração, né? Com desejo de estudar sobre esse tema, escatologia, e não sabia por onde começar. Foi quando ela viu o post aqui nas nossas páginas de Jucum Goiânia e entrou em contato e falou que desejaria se aprofundar mais no tema, né? Então, eu fico muito feliz por isso, de poder dar a oportunidade a essas pessoas de poder se aprofundar nesse tema que é muito importante. Amém?
Então, nós vamos orar para iniciarmos a nossa aula. Ah, Deus, nós queremos te dar graças, queremos te louvar por essa oportunidade que o Senhor está nos dando e nos permitindo de estudar a Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, e louvado seja o Senhor por isso, ó Deus. Abra o nosso coração, abra a nossa mente para aprender, instrui o Benjamim, aquilo que ele estudou, aquilo que o Senhor pôs ao coração dele, que possamos absorver, Pai, ouvir essa palavra e também a pôr em prática, Pai. No nome de Jesus, abençoa todos os alunos, em nome de Jesus. Amém. Benjamin, fica à vontade para se apresentar. Nós temos um intervalo aí de uns 5 minutos lá para 8h15 e 8h20. Fica à vontade, tá bom? Beleza, meu irmão, muito obrigado. Me ouve bem? Tudo tranquilo? Tudo jóia. Perfeito, então. Muito obrigado. Boa noite a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Ah, Primeiramente, obrigado pelo convite. É muito bom poder somar com uma parte do corpo de Deus, compartilhando um tema que eu amo trabalhar, que eu amo estudar, sempre há mais desse tema a se conhecer. E Em segundo lugar, queria me apresentar. Eu sou o Benjamin, sou casado com a Denise, pai da Elisa. Eu estou falando aqui de Curitiba. Então, sou missionário aqui e vamos estar aí juntos nessa maratona, iniciando nesse ponto de partida aí com esse tema escatologia. É um tema, como eu falei, apaixonante. É um tema muito profundo, relativamente complexo, mas que quando você tem um coração aberto, uma Bíblia na mão, eu tenho certeza que grandes riquezas vão ser obtidas a partir do conhecimento deste tema. Não se preocupe que todo o material de slide que eu vou trabalhar aqui vai ser passado para vocês, tá bom? E no final eu vou ter um desafio ali para vocês que vai ajudar ainda mais vocês a conhecerem mais desse tema escatologia, tá bom? E para darmos início, eu queria já ler do texto. Eu tenho os slides aqui, alguns desses versículos estão aqui nos slides, outros não. Então, mas esse aqui está no slide. Eu quero começar lendo o texto de um livro, primeiro mostrando um pouquinho da nossa rota de hoje. Como é que vai ser a nossa aula, como é que ela vai ser dividida. Vamos trabalhar quatro temas, ou melhor, um tema e quatro partes, quatro blocos. Eu vou começar definindo o que é escatologia para você, tá? Pegar a etimologia da palavra. Eu gosto muito de trabalhar a etimologia porque nos elucida, nos traz clareza acerca de determinados temas. Eu acredito que a gente precisa voltar mais à etimologia das palavras, principalmente no mundo hoje, onde o mundo progressista tem tentado formar e firmar ideias para que se possam criar culturas deturpando o conceito de palavras. Tá? Eu faço uma pós-graduação de educação cristã e nessa pós a disciplina essa disciplina que eu estou estudando agora é justamente sobre isso, sobre etimologia de palavras. E é riquíssimo. Conceitos como verdade e liberdade, infelizmente, hoje têm sido deturpados. E quando vamos à etimologia da palavra, faz toda a diferença conhecer a raiz, o conceito real. Então, vamos começar definindo escatologia. Logo depois, no segundo bloco, vamos trabalhar verdades absolutas no que diz respeito à volta de Jesus, a escatologia como geral, o que é consenso no meio evangélico, verdades que não podemos de forma alguma abrir mão, tá? Na terceira parte, vamos trabalhar já verdades em debate. Essa é a parte mais polêmica da aula. Claro que sempre respeitando visões diferentes, é muito profundo, é relativamente complexo, mas a minha proposta aqui é apresentar para vocês linhas de pensamento, tá, que divergem muito no meio do povo de Deus, mas que não fere doutrina, não fere a palavra de Deus, não deturpa o caráter de Deus. Está no âmbito da opinião. E Deus não é contra opiniões. Mas veremos isso mais à frente. E por fim, vamos concluir, depois de todo esse apanhado, definir qual é a nossa âncora, onde devemos nos firmar, o que é absoluto,
e assim fechar essa aula de introdução à escatologia bíblica. Tá bem? Então, essa é a nossa rota, e como eu falei, todo o material vai ser passado para você. Então, para introduzirmos o tema, eu quero ler um texto com você que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao verso 3, tá? Esse é o livro que daqui a pouco, melhor, a epístola que daqui a pouco você vai estudar mais a fundo, e não vou entrar muito no mérito da epístola em si, mas eu quero introduzir trazendo esse texto porque ele vai ser a base da nossa aula de hoje. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 3, vai dizer o seguinte: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente. Eu estou lendo na versão revista e atualizada. E essa expressão demovais, talvez apareça outra na sua Bíblia, quer dizer convencer do contrário, quer dizer desviar do propósito, te convencer de outra verdade. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo: vos exortamos para que ninguém convença você de outra verdade, ou venha dissuadir você de uma verdade com facilidade. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo ter chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, se que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eu vou interromper aqui rapidamente o compartilhamento, mas depois voltamos para os slides, tá bom? Meus irmãos, Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 ao 3, mostra que desde o tempo dos apóstolos, escatologia, volta de Jesus, últimos dias, já era um tema ensinado, porém também deturpado. Já era um tema comum entre os apóstolos de Jesus, mas infelizmente também já era um tema deturpado, que levantava muitas heresias e que tentava enganar o povo de Deus. Paulo vai falar da volta de Jesus na sua primeira epístola, alertando o povo à vigilância, a manter a santidade. Entretanto, aquilo causou uma certa confusão na igreja, gerou tanto pânico que muitos suporam que o dia do Senhor já havia chegado. E quando o versículo fala de dia do Senhor, ele está falando da volta de Jesus, o juízo de Deus, o juízo final, o grande juízo do trono branco, como nos diz Apocalipse. Então, alguns acreditavam que estavam vivendo o juízo final. E isso gerou medo, gerou desespero no povo de Deus. A igreja ficou em estado de alarme. Por isso que Paulo diz: olha, cuidado para que ninguém vos engane. Ninguém engane vocês. Por quê? Porque há sinais que antecedem a volta de Jesus. Portanto, a segunda epístola aos Tessalonicenses, e estamos falando de um contexto grego, de um contexto onde o saber e o conhecimento são muito aguçados, Paulo então tem que escrever uma nova epístola para acabar com aquele medo, acabar com o desespero, e infelizmente, essa é uma realidade não tão distante dos nossos dias. Porque quando se fala em escatologia hoje, geralmente se usa como instrumento de medo, que gera desespero do povo de Deus, e não esperança ou alegria. Quem aqui nunca teve medo, por exemplo, de ler Apocalipse de madrugada? Eu nasci, cresci em lar cristão. E para mim, na adolescência, ler Apocalipse meia-noite era algo inconcebível. Porque dragão, besta, aquilo ali para mim me tinha medo. Então tem gente que tem mais medo ao ler Apocalipse do que esperança. E sempre que eu dou aula de Apocalipse, eu pergunto: será que esse era o propósito de Deus? Será que Deus queria gerar medo, pavor no povo dele? Ou ele queria gerar esperança? Com certeza não é medo que ele quer gerar no povo de Deus. Tá? Então, escatologia é um tema que sempre despertou muita curiosidade e muitos debates do povo de Deus.
É interessante pensar que até alguns anos atrás, década de 2000 por ali, isso aqui era um tema restrito somente ao âmbito cristão. Escatologia é coisa de crente. Mas nos últimos anos, arrisco eu dizer que de uns 15 ou 20 anos para cá, esse tem sido um tema que tem sido compartilhado e dividido até mesmo em âmbito não cristão. Escatologia é um tema que vem sendo debatido entre cientistas e intelectuais. Por exemplo, deixa eu mostrar para você uma imagem aqui. Eu não sei se você já ouviu falar de, de uma coisa chamada Doomsday Clock. Eu vou abrir aqui. Doomsday Clock. Literalmente quer dizer relógio da meia-noite. Tá? Esse Doomsday Clock ele foi criado em 1947. É chamado de relógio da meia-noite e ele é um símbolo para mostrar como a humanidade está próxima de uma catástrofe em escala mundial. Vale ressaltar que não é um relógio literal, ele é um relógio simbólico em que cientistas, intelectuais, acadêmicos, não cristãos desenvolveram esse relógio como um símbolo, como uma representação simbólica para mostrar como estamos caminhando para o fim. Foi criado em 1947, em contexto de Guerra Fria, guerra capitalismo versus socialismo, Estados Unidos versus União Soviética, e esse relógio começou com 7 minutos para meia-noite. E nesse relógio, meia-noite, é quando, segundo eles, o mundo vai entrar em explosão, como aquele cogumelo da guerra nuclear. Em 2026, estou falando desse ano, o relógio foi atualizado para 85 segundos, ou melhor, 89 segundos para meia-noite. Está até aí na imagem. It's 89 seconds to midnight, ou seja, 89 segundos para meia-noite. Está aqui a fonte, você pode pesquisar depois. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? De que escatologia não é um tema somente cristão. É um tema que vem sendo discutido, inclusive, em âmbitos não cristãos, em âmbitos acadêmicos. Portanto, a escatologia tem a sua importância, tem a sua relevância, tem a sua história e tem principalmente a sua aplicação ao povo de Deus. E é justamente sobre isso que eu quero trabalhar com você nesta aula. Qual é a aplicabilidade de escatologia na vida do crente? E como eu disse no início, sem dúvidas é um tema extremamente polêmico. É um tema extremamente polêmico. Mas eu quero tomar como ponto de partida o que nos disse Santo Agostinho. Eu até coloquei também essa frase aqui no slide, porque eu acredito que ela é uma frase muito pertinente quando trabalhamos esse tema escatologia. Olha o que Santo Agostinho disse. No que é essencial que tenhamos unidade. No que não é essencial que tenhamos liberdade, mas em todas as coisas que tenhamos caridade ou amor. O que Santo Agostinho queria dizer com isso? Naquilo que é basilar, naquilo que é básico, naquilo que é sã doutrina, precisamos ter obrigatoriamente unanimidade. Precisamos ter é, concordância total. Fé em Jesus, Espírito Santo como terceira pessoa da Trindade, a Trindade em si, obediência. Jesus veio, Jesus vai voltar. Quanto a isso, porque temos todos unidade de pensamento. Agora, naquilo que não é essencial, naquilo que é secundário, que tenhamos liberdade de pensar diferente uns dos outros. Eu gosto muito de John Stott, que ele tem um livro chamado Crer Também é Pensar. Portanto, todos nós podemos ter a liberdade de pensar diferente uns dos outros. Ou seja, eu posso ser amilenista e você ser premilenista. Eu posso ser pós-tribulacionista e você pode ser pré-tribulacionista. E daqui a pouco a gente vai ver tudo isso, tá bom? Mas isso não pode ferir a nossa comunhão.
mas devemos ter liberdade de pensamento, porque em todas as coisas precisamos ter amor, comunhão e unidade. Eu acrescentaria um ponto a mais. Eu diria o seguinte: que tenhamos não só liberdade, mas maturidade. Maturidade para ouvir a diferença no pensamento do outro, que tenhamos maturidade para argumentar respeitosamente, colocando nossa opinião, principalmente sem ferir a sã doutrina, sem ferir o caráter de Deus e principalmente sem ferir a comunhão do corpo de Cristo. Então, nessa introdução, eu quero deixar isso muito bem claro. Podemos ter liberdade de pensamento, sem ferir a sã doutrina, sem ferir ou deturpar o caráter de Deus e, principalmente, sem ferir a comunhão do corpo de Cristo. Porque, infelizmente, esses temas tão polêmicos que são, já gerou divisão no meio do povo de Deus. E esse não é definitivamente o objetivo desta aula. Tá bem? Então, dada a devida introdução, eu quero então partir com vocês para a definição do que é escatologia, tá bom? Então, primeiro ponto da nossa aula, vamos começar com a etimologia da palavra escatologia. Pois bem, escatologia, então, é, ela vem do grego scatos, logia, tá? É uma palavra composta. Essa palavra scatos quer dizer literalmente, significa últimas coisas. Escatos, últimas coisas. E logia ou logia quer dizer estudo, quer dizer discurso racional, tá? Ou seja, literalmente, escatologia pode ser definido como a doutrina dos últimos dias. A doutrina dos últimos dias. Hoje eu perguntei para uma adolescente, eu falei, olha, eu vou dar aula de escatologia hoje. Você gosta de escatologia? Ela falou, o que que é isso? Aí eu falei, você não conhece? Ela, não. Aí eu perguntei para um grupo agora, vocês conhecem escatologia? Eles falaram, não, professor, nunca ouvi falar. Então a palavra não é muito comum e usual no meio do povo de Deus, mas no âmbito acadêmico. Mas escatologia nada mais é do que o estudo da doutrina dos últimos tempos. E eu gosto muito da forma como Luiz Saião, que é uma grande autoridade religiosa no nosso país, definiu escatologia. Ele disse: escatologia nada mais é do que a teologia do tempo. Meus irmãos, quando eu falo doutrina dos últimos dias, precisamos ter muito cravado na nossa mente que se a doutrina é um tema oriundo da palavra de Deus, é um tema que nasce na palavra de Deus. Escatologia, por mais que a palavra não apareça na Bíblia, ela é uma teologia que não foi inventada pelos homens. Não foi criada por apóstolo algum. Ela é uma doutrina da igreja, ela é uma doutrina que a Bíblia pregou, anunciou, ensinou e é vital ao corpo de Cristo. É de extrema importância ao corpo de Cristo. O que aconteceu ao longo da história é que ela foi desenvolvida, mas é um tema bíblico, por isso que a aula de hoje é escatologia bíblica. Desde os primórdios da igreja, desde o período apostólico, esse tema já é amplamente ensinado no povo de Deus. Porque para os apóstolos, a volta de Jesus era algo iminente. Para Paulo, para João e para Pedro, para eles, Jesus iria voltar naquele momento. Para eles, Jesus iria voltar nos seus dias. Jamais passava pela cabeça dos apóstolos de que se passaria 2000 anos e em 2026 estaríamos aqui, Sieb, estudando escatologia. Para eles era inconcebível a ideia de que 2000 anos se passariam e estaríamos ainda estudando escatologia, porque para eles a volta de Jesus aconteceria em seus dias. E isso está muito claro à medida que vamos lendo as epístolas apostólicas. Mas, infelizmente, já no tempo dos apóstolos, esse era um tema que já era negado, que já era deturpado por falsos mestres e por falsos apóstolos. Esse tema, a volta de Cristo, já era negado por muitos no meio do povo de Deus. Por exemplo, eu tenho um texto aqui
que prova muito bem isso que eu estou falando. Olha o que que vai dizer, eu coloquei aqui no slide, 2 Pedro, capítulo 3, verso 3 e 4. 2 Pedro é uma epístola que fala muito sobre a segunda vinda de Jesus. E diz o seguinte, ó, tendo em conta, antes de tudo, nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Em outras palavras, cadê Jesus que não voltou ainda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, essa fala é de um ímpio, ou de alguém que escarnece da volta de Jesus. Então, desde aí, você já percebe que escatologia ou volta de Jesus é um tema que é negado, é um tema que é deturpado por muitos desde a era apostólica. Os apóstolos, meus irmãos, eles viviam numa coisa chamada já ainda não. Eu não sei se você já ouviu falar dessa teologia. Os apóstolos viviam e nós também somos convidados a viver entre o já ainda não. Benjamin, o que que significa isso? A teologia do já ainda não nada mais é do que uma teologia que se dá entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, 2026 anos estamos vivendo essa teologia, ou deveríamos viver. E essa teologia pode ser resumida da seguinte forma: na primeira vinda de Cristo se estabeleceu o reino de Deus na cruz, mas ainda não em plenitude. Eu vou repetir, Benjamin, o que que é a teologia do já ainda não? Cristo, na sua primeira vinda, estabeleceu o reino de Deus na cruz. O reino de Deus não vai ser estabelecido, ele já foi. E isso é absoluto, nós não podemos discordar disso. Prova disso é que Jesus disse: se eu opero milagres é porque é chegado o reino de Deus. Jesus também vai dizer em Lucas: o reino de Deus está dentro de vós. Colossenses vai dizer que nós fomos em Cristo transferidos para o reino do seu Filho. Então, o reino de Deus foi estabelecido na cruz, na primeira vinda, na cruz, mas ainda não foi totalmente consumado. Ele não alcançou a sua plenitude. Por isso que 1 João, capítulo 3, verso 2, vai dizer que haverá de ser manifesto o que haveremos de ser. Então, o já ainda não nada mais é do que o reino chegou, mas ainda não foi consumado. Então, essa teologia moldou a forma como os apóstolos viviam, moldou a forma como a igreja vivia, e deve moldar também a nossa forma de viver. Prova de que o reino foi estabelecido na cruz é que hoje existe salvação em Cristo, existe novo nascimento, existe comunhão, existe Espírito Santo na vida do crente, mas o mundo não foi totalmente restaurado. Haverá o dia que haverá de ser totalmente consumado e restaurado. Afinal, ainda há pecado, ainda há morte, ainda há sofrimento. Então a grande pergunta é: quando o reino será totalmente consumado? Quando é que o reino de Deus vai alcançar a sua plenitude que já foi estabelecido na cruz? E aí é que entra a escatologia, porque a escatologia tenta responder tais perguntas, tenta tirar essa dúvida. E aí vai nascer o segundo ponto que eu quero trabalhar com vocês essa noite: verdades absolutas que são consenso no meio evangélico. Tá bom? Então, para resumir o primeiro bloco, o que é escatologia? Estudo da doutrina dos últimos tempos, e que já é desenvolvida desde a era apostólica, mas que infelizmente também é deturpada. Ok? Qualquer dúvida, por favor, chat ou levanta a mão, vamos tentar respondê-las. Apesar de que acho que agora não vai nascer as perguntas.
Quando eu entrar em pré, pós e amilenismo, aí sim você vai ter muitas dúvidas. Mas vamos lá. Segundo bloco, verdades absolutas que são consenso no meio evangélico. Primeira verdade absoluta, isso aqui não há discussão. Haverá um desfecho da história. É unanimidade entre os estudiosos, entre o povo de Deus, de que haverá um desfecho, haverá um dia de desfecho, de final da história. O texto que embasa isso é 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que diz assim, ó, 2 Pedro 3, 7. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Então não há discussão no meio do povo de Deus de que um dia a história vai acabar e vai se iniciar a eternidade. Haverá um desfecho total da história, uma realidade física e espiritual, e o reino de Deus vai ser manifesto em plenitude. Ok? Tem um dia que ninguém sabe o dia nem a hora, mas haverá um desfecho, um dia final, um the end, vai subir os créditos e vai acabar todas as coisas para iniciar então a eternidade. Ok? Segunda verdade absoluta, a volta de Jesus é literal, não é espiritual. Ok? Ela é pessoal e ela é corporal. A volta de Jesus não é algo metafórico, não é algo simbólico. Ela é descrita como literal, vista por todos os olhos, onde todo joelho se dobrará. Então não é metafórico, não é figura de linguagem. Ela é um evento literal e pessoal. E eu vou dar alguns textos que mostram isso. Primeiro, Mateus, capítulo 24, verso 30. Mateus 24, 30 vai dizer o seguinte, ó. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. Todos os povos da terra, ímpios e justos, crentes e descrentes. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Então todos os povos verão. Outro texto que mostra isso é Atos capítulo 1, verso 11. Atos 1, 11 vai dizer assim: E lhes disseram, varãos galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo como vistes subir. Então, é fato que o anjo disse, da mesma forma que ele subiu e todos os olhos viram, ele subindo literalmente, também haverá de subir, voltar e todo olho verá. E por fim, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Apocalipse 1, 7 vai dizer: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Mais uma vez, todos os povos verão. Portanto, meus irmãos, a volta de Jesus é triunfante, é gloriosa e principalmente é literal. Na Bíblia, ela é usada através do termo grego parousia. A parousia nada mais significa do que a volta triunfante e literal de Jesus. Mais literalmente falando ainda, significa presença, significa vinda, significa chegada. No contexto greco-romano, quando se falava de parousia, estava se falando de uma chegada triunfal de um rei. Quando um rei elige, isso aí é contexto histórico, tá? Quando um rei ia visitar uma outra cidade, ele então enviava primeiro um mensageiro que aplanava o caminho, que nivelava o caminho. Lembra de João Batista? O que preparou o caminho do Senhor? Era algo muito comum naquela época. Então ele nivelava o caminho para que o rei viesse em glória, triunfante, e o nome dessa chegada se dava como parúzia. Os apóstolos usam desse contexto, dessa palavra, para dizer: Jesus vai voltar.
E assim como João Batista preparou o caminho para a vinda de Jesus, hoje a igreja, como voz profética, deve ser aquele que prepara a volta de Cristo, a sua segunda vinda. Isso é muito profundo. Nós temos a responsabilidade de preparar o caminho para que o Messias volte. E da mesma forma, grava bem isso, da mesma forma que houve anos de silêncio antes da primeira vinda, parece que Deus está em silêncio, porque há injustiça, há guerras, há fome, há corrupção. Onde está Deus em tudo isso? Eu te respondo. Da mesma forma que houve 400 anos de silêncio que antecederam a vinda de Jesus, mas ele veio, também estamos vivendo aparentemente ou metaforicamente 400 anos de silêncio. Parece que estamos vivendo os 400 anos de silêncio. Mas da mesma forma que Jesus, o Messias, veio a primeira vez e foi precedido pelo profeta João Batista, que preparou o caminho, ele também voltará uma segunda vez. E parece que ele está em silêncio, mas na verdade ele está preparando o cenário para que o grande protagonista da história, o dia D, o dia mais importante depois da cruz, possa acontecer, que é a sua segunda vinda. E eu vou dizer uma coisa, está muito próxima de acontecer, tá bom? Meus irmãos, mas isso não pode gerar medo em nós. A parúzia não pode ser vista com medo, mas como consumação de esperança. Eu coloquei isso numa frase da seguinte forma: ó, estudar a escatologia com a perspectiva e motivação correta produzirá esperança e não medo. Escatologia não serve para debates ou nos satisfazer curiosidades escatológicas ou teológicas, mas produzir temor na vida dos crentes e esperança aos fiéis. Então, escatologia, parúzia, últimos dias, volta de Jesus, não pode ser pregada como instrumento de medo, não pode ser ensinada como instrumento de ah, castrar, de podar, de disciplinar jovens, muitas vezes. Porque eu lembro que eu sou da época que jovem está muito saidinho, vamos falar sobre volta de Jesus. Vamos colocar o filme Deixados para Trás, né? E aí todo mundo ficava com medo. Nossa, Jesus está voltando. Escatologia não foi desenvolvida, parúzia não pode ser vista como um medo, mas deve ser visto como instrumento de esperança. Esperança para os fiéis. Portanto, meus irmãos, já volto para os slides, tá? Em outras palavras, estamos anunciando um novo mundo, denunciando o mundo atual, o mundo presente. Então, nós, que somos esses que agimos no espírito de João Batista, somos aqueles responsáveis por anunciar o mundo que virá, novos céus e nova terra, denunciando o mundo em que vivemos. Então, resumindo, escatologia não é o mapa do futuro, não é instrumento de medo, mas é uma bússola para o nosso presente. Eu vou voltar para os slides porque eu coloquei essa frase lá. Não é minha, tá bom? Tem todas as fontes, depois eu passo para vocês. Mas essa primeira é desconhecida. Não sei quem cunhou essa frase, não fui eu. Mas eu achei bem interessante. Escatologia não é o mapa do futuro. Não é instrumento para você mapear quando Jesus vai voltar. Mas é uma bússola para te ensinar como viver hoje, antes da volta de Jesus. E, em segundo lugar, a verdadeira escatologia gera metanoia, não paranoia. Ou seja, ela vai mudar em nós, ou ela vai gerar, produzir em nós mudança de mente, comportamento santo nos dias de hoje, mudança de rota, conversão, não medo. Entende? Não escândalo, não pavor no meio do povo de Deus. Não é uma paranoia, mas é gerar esperança para aqueles que vivem no mundo sofrido e temor na vida dos crentes, para que se mantenham santos e íntegros até a volta de Jesus. Compreendido, irmãos? Por isso,
Guarda bem esse texto que eu vou ler para vocês. 1 Tessalonicenses 4:18. Olha o que que vai dizer 1 Tessalonicenses 4:18. Paulo vai falar sobre a volta de Jesus, que os mortos vão ressuscitar primeiro, depois os vivos, seremos arrebatados, etc. E aí ele vai terminar no verso 18 dizendo o seguinte: consolai-vos, pois, uns aos outros. Olha como que é a escatologia bíblica. Fala-se da volta de Jesus e ele termina e conclui dizendo que isso gere consolo. Consolai-vos uns aos outros com a escatologia. Só que hoje é totalmente diferente. Hoje em dia se impõe medo, se produz pavor e não mais esperança e consolo. Então estamos muito distantes e aquém do que a teologia bíblica, a escatologia bíblica nos propõe. Sempre que eu vou dar aula de Apocalipse, eu digo o seguinte: o que que vem à sua mente quando você pensa em Apocalipse? Geralmente as respostas são unânimes. Marca da besta, é, o grande dragão, né, trombetas, são só elementos que mostram pavor. Anticristo, já dando spoiler para você de Apocalipse. A palavra anticristo nem aparece em Apocalipse. Nem aparece. Não estou dizendo que o conceito não apareça, mas a palavra em si não. Isso é particular dos escritos joaninos, Epístola de João. Mas o livro de Apocalipse não aparece a palavra de Cristo. Por que que trono? Por que que vitória? Por que que adoração, perseverança não surgem quando a gente pensa em Apocalipse? Porque nos foi ensinado como instrumento de medo, não como instrumento de consolo, como é a proposta bíblica. Então, quero a primeira coisa que firmar na sua mente, no seu coração essa noite. Escatologia não deve nos produzir medo, mas esperança, consolo e temor na vida do crente, na vida da igreja. Amém? E mais 5 minutinhos para tirarmos o intervalo, eu vou trabalhar os 3 últimos pontos que são verdades absolutas, tá? Que não há discussão no meio do povo de Deus. Voltando para os slides, a, a volta de Jesus, ela será visível e repentina. Isso também é indiscutível, é uma verdade absoluta que não há discussão entre o povo de Deus. A volta de Jesus será visível e repentina. Como os textos que eu acabei de ler, Apocalipse e Mateus, todos os povos verão e se lamentarão. Por que que não reconheci Jesus? Por que que não fui, não disse sim para o Senhor? Por quê? Então todos os povos verão a volta de Jesus. Não é algo exclusivo do povo de Deus. A Bíblia diz que ele virá como ladrão da noite, ou seja, vai vir de surpresa. Não para os cristãos. Guarda bem isso, porque é uma coisa que a gente não entende muito bem. O dia do Senhor vem como ladrão da noite para os descrentes. Para nós cristãos, deve ser um dia esperado, é um dia aguardado. Ninguém sabe quando é, mas que quando vir, eu não vou ser pego de surpresa. Pelo contrário, eu vou estar aguardando a volta do meu noivo, que é Jesus. Quarta grande verdade absoluta: será um tempo de grande apostasia. Antes da volta de Jesus, o que haverá um tempo de grande apostasia. Paulo vai dizer em 2 Tessalonicenses 2:3 que o dia do Senhor não vai acontecer sem que antes haja uma grande apostasia. O que que é apostasia, Benjamin? Negar uma verdade que antes foi aceita, que antes foi confessada. É aquela pessoa que fazia parte do povo de Deus, mas negou, abandonou. E aí eu te pergunto, a gente não está vendo isso hoje em dia? Um grande número de apóstatas que faziam parte agora não fazem mais? Qual o grande sinal que falta para a volta de Jesus? A gente vai responder depois essa pergunta, tá bom? Agora, duas coisas que antes de tirar nosso intervalo, eu quero deixar bem claro para você.
Dois sinais muito chaves que antecedem a volta de Jesus, que já estão acontecendo agora, são, primeiro, o que caracteriza a volta de Cristo à igreja? Qual é o grande sinal e evento que vai acontecer com o povo de Deus antes da volta de Jesus? São dois. Primeiro, perseguição. Perseguição, meus irmãos, não é uma possibilidade. Perseguição é uma certeza. Paulo vai dizer para Timóteo que todo aquele que quiser viver piedosamente em Jesus será perseguido. Então, perseguição é a grande marca, o grande sinal que antecede a volta de Jesus. E quem diz isso não sou eu, é a Bíblia. Vamos ler aqui, por exemplo, Mateus 24:9. Olha o que diz aqui. Mateus 24:9. Então serei atribulados e vos matarão. Sereis odiado de todas as nações por causa do meu nome. Isso aqui está no contexto de sermão escatológico de Jesus. Haverá perseguição. Lucas também vai dizer que nos odiarão por causa de Jesus. Meus irmãos, você viu, estamos falando agora dia 14 de abril de 2026. Essa semana viralizou nas redes sociais um caso de uma determinada atriz, que eu não vou falar o nome por para que não dê algum problema no vídeo, caso depois ele venha passar para frente. Mas uma atriz brasileira, você deve ter visto esse vídeo, onde ela diz que o câncer do mundo hoje são os evangélicos. Você viu esse vídeo? Dessa atriz que está apagada aí e para chamar a atenção disse que o câncer do Brasil são os evangélicos. E aí a mulher falou assim, a repórter, mas será que você está generalizando? Não, porque olhe para os dados do IBGE. Os dados do IBGE vão mostrar que eles são o câncer, que é o que há de mais ruim na sociedade mundial e brasileira. Meus irmãos, isso é mais um indício de que nós seremos povos odiados, não por causa da nossa fé, mas por causa do nome que nós carregamos. Então, perseguição é uma prova de que Jesus está próximo. Quanto mais próximo de Jesus estivermos, mais perseguição haverá. Mais perseguição. Física ou ideológica. E segundo, haverá grande avanço da pregação do evangelho. Então, a mesma medida que nós somos perseguidos, mais o evangelho avança. Pastor Hernandes Dias Lopes diz que a perseguição é a chama que atiça o evangelho. Meus irmãos, é comprovado historicamente que os povos e os países que mais perseguiram o evangelho foram os países que mais tiveram contato com o evangelho, que mais almas se converteram. Quanto mais se persegue o povo de Deus, mais o evangelho cresce. A China é um exemplo disso. Coreia é um exemplo disso. O Irã é uma prova disso, porque a perseguição não pode parar o povo de Deus. Então, dois sinais que evidenciam a volta de Jesus para a igreja, perseguição e pregação do evangelho. Agora, quanto ao mundo, sabe qual é o sinal que antecede a volta de Jesus? Apostasia. Apostasia. Ou seja, aquele que fazia parte vai negar o evangelho. E eu poderia dizer diversos nomes no cenário brasileiro. Diversos. E guarda bem o que eu vou dizer. O que caracteriza a volta de Jesus, ou seja, quanto mais próximo estivermos da volta de Jesus, maior vai ser a apostasia. Ou seja, não espere grandes avivamentos. Benjamin, você não crê no avivamento? Eu creio, mas não avivamento como muitos acreditam. O que muitos acreditam hoje no avivamento, onde haverá estádios lotados, grandes eventos missiológicos, grandes cruzadas, isso vai acontecer com toda certeza. Mas isso não é avivamento, porque o avivamento não é o grande número de pessoas se convertendo, não é conversões em massa. Por quê? Porque a Bíblia diz que o que antecede a volta de Jesus é a apostasia. Paulo vai dizer que nos últimos tempos a sã doutrina vai ser como comichão nos ouvidos.
Paulo vai dizer que nos últimos tempos os homens vão ser mais amantes dos prazeres do que de Deus. Então não espere conversões em massa. O avivamento que a Bíblia nos promete não é muitas pessoas se convertendo. Sabe qual é o avivamento que a Bíblia nos promete? Uma igreja pregando o evangelho, mesmo diante da apostasia, mesmo diante da perseguição. Então, o avivamento é uma igreja pujante, uma igreja viva, uma igreja pregando e avançando, por mais que seja perseguida, por mais que não tenham números de conversões. Esse é o avivamento. Porque conversões em massa não é avivamento, isso é conversão. Avivamento, quem precisa é a igreja. O que o mundo precisa é ser ressuscitado, porque, segundo Paulo, está morto no seu delito e pecado. Entende? Então, quem precisa de avivamento somos nós. E o avivamento que a Bíblia nos promete é uma igreja pregando o evangelho, por mais que não tenha números, ou tenha apostasia, ou tenha perseguição. E eu e você fazemos parte dela. Amém? Então, vamos tirar um intervalinho, tá bom? Daqui a pouco a gente vai processar um pouquinho tudo isso, e no próximo bloco vamos entrar nos temas polêmicos, que vai divergir um pouquinho as opiniões aí. Tá bom? Bom demais, Ireu. Ireu, Benjamin, desculpa. 5 minutinhos de intervalo, você tomar uma água e ir ao banheiro e retornaremos para dar continuidade à nossa aula. Bom? Deus, somos partes.
Pessoal que estiver por aí já, vamos já retornando à nossa aula. Nós temos aí nosso nobre Will. Will, Will fez ETED aqui. O Will é argentino. Eu falo para ele que eu não gosto da Argentina. Eu gosto só dos argentinos. Eu não torço para a Argentina, só torço para o Messi. É ou não é, Will? Temos o Will, temos a Nívea Peixoto. Que alegria ter você aqui conosco. Temos a Esté de casa também, fez o Mission Adventure aqui na nossa base. Temos o Alexandre também. Temos a Érica. A Érica, ela fez o CIEB. O CIEB, nós temos ele presencial também. Só que ele é 15 dias. Então a pessoa ela fica morando aqui na nossa base durante 15 dias. E nós rodamos o CIEB em janeiro e julho. E a Érica participou do CIEB de janeiro. Arielle é minha amiga, fizemos escola de missões na MCM. Que legal, Arielle. Conheço a MCM, já estive lá, pastor José Rodrigues, bênção demais. Temos o Adésio Pessoa também, seja muito bem-vindo. Nós temos aí também o nosso nobre Jean Carlos, a Mirelle, Miranda, Nayara. Vamos lá, irmãos? Vamos retornando aí, pessoal. No final eu falo aqui também, tá? Dessa mensagem que você mandou. E aí você depois Obrigado, irmão. Beleza. fica Obrigado. à Então vontade, vamos. viu? Fica à vontade. E aí nós Fechou. vamos, meu nobre. Eu sei que é muito informação, é um tema muito é, atrativo, né? Mas vamos tentar até 9 horas para não tomar o tempo da turma aí. E se o pessoal tiver aí perguntas, pode levantar a mão ou no final, né? Pode fazer aí que tá, talvez Beleza. ficarem mais uns 5 minutos, né? Mas fica à vontade, tá bom? Até às 9 ou 9h30? 9? 9 horas. Beleza, então. Vamos lá. Então, o último consenso, ponto de consenso meios evangélicos é quanto ao milênio. Vejamos o que é o milênio. Nada mais é do que o período de 1.000 anos do governo total de Cristo e a prisão de Satanás. A Bíblia nos garante, nos promete, em Apocalipse 20, que haverá um período chamado de milênio. E o que é o milênio? Governo total de Cristo, prisão de Satanás. Agora, quando vai acontecer, aí nascem muitas teorias, e é sobre isso que eu quero falar com você agora. Penúltimo tópico: verdades em debate. Verdades que não têm consenso no meio evangélico, pelo contrário, tem muitas dúvidas. Então, primeira pergunta polêmica é: enfrentaremos a grande tribulação? Por quê? Da tentativa de responder essa pergunta, surgem três teorias: o pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Não se preocupe que você vai ter um material com tudo isso daqui, tá bom? Explicadinho, eu só peço que você preste atenção. Mas, resumidamente, o que é o pré-tribulacionismo? É a ideia, a teoria de que a igreja vai ser arrebatada aos céus e daí então vai se iniciar a grande tribulação. E a gente não vai participar da grande tribulação. Ao arrebatamento, a igreja. Todo mundo conhece essa teoria. É o filme Deixados para Trás, é aquela ideia de que o piloto está pilotando o avião e ele desaparece. Né? Todo mundo já ouviu essa teoria. Nessa teoria, há o arrebatamento. Logo depois tem a grande tribulação e a igreja não participa da grande tribulação, que vai ser um período de 7 anos, dividido em 3 anos e meio bom, 3 anos e meio mal, o anticristo. Tá? Benjamin, tem textos que embasam isso? Tem. Apocalipse 3:10
vai dizer, por exemplo, eu te privarei do dia da tribulação. Então, pré-tribulacionismo, a igreja não enfrenta a grande tribulação. O mesotribulacionismo nada mais é do que ah, é aquela teoria que acredita que a igreja vive metade da grande tribulação. A Bíblia diz, mas não de forma literal, ou outros dizem que sim é literal, que haverá um período de 7 anos de tribulação. 3 anos e meio, 3 anos e meio. Então, nos 3 primeiros anos e meio, segundo alguns, é o período que o anticristo vai ser bom, e nos outros 3 anos e meio, o anticristo vai ser mal. Tá? Então, o mesotribulacionismo vai dizer que a gente vai viver só metade, parte da grande tribulação. Nós somos arrebatados, e aí continua-se a ira sobre os ímpios. Já o pós-tribulacionismo vai dizer que não. Na verdade, a igreja vai enfrentar a grande tribulação. Em nenhum momento Jesus nos isenta disso. E só no final dela é que Jesus voltará. Benjamin tem textos que mostram isso muito claros. Mateus 24, 29 vai dizer o seguinte, ó, Mateus 24, 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, etc, etc. Verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Então, olha o que Jesus disse. Logo após a tribulação, aparecerá então o Filho do Homem. Ou seja, a igreja vai enfrentar. E Apocalipse 13, 7 vai dizer que a besta vencerá os santos. A besta é o anticristo. Então, se ela vencerá os santos, Apocalipse 13, 7, quer dizer que a igreja vai enfrentar a grande tribulação. Então, tem três teorias. Pré-tribulacionismo, a igreja não enfrenta a grande tribulação. E a mais confortável, confesso que é a que eu gostaria de que acontecesse e fosse verdade. O meso, que vai ser tirado no meio da tribulação, e o pós-tribulacionismo, que diz que não. A igreja vai enfrentar toda a tribulação. Qual que você gosta, qual que você gostaria, qual que você prefere? Confesso, gostaria do pré, mas eu acho que vai ser pós. Mas vamos ver, vamos esperar. Próxima polêmica aqui. A proposta dessa aula, meus irmãos, você já deve ter visto esse adesivo nos carros, né? Cuidado, em caso de arrebatamento, esse carro sairá desgovernado. Você já viu esse adesivo? Eu vi muito na minha infância, né? Isso é, é, pertence a qual teoria? O pré-tribulacionismo, tá bom? Outro ponto importante aqui. Quando vai acontecer o milênio? Essa é uma outra grande discussão. Lembrando, o que é o milênio, Benjamin? Governo total de Cristo, prisão de Satanás. Para tentar responder essa pergunta, surgem três teorias: pré, pós e amilenismo. Meus irmãos, por favor, a proposta dessa aula não é te trazer respostas, é mais te levantar perguntas e apresentar possibilidades, tá bom? E aí você escolhe a que você preferir. Então, deixa eu apresentar para você o pré-milenismo. Eu vou mostrar aqui uma sequência de eventos que com certeza você conhece essa, chamado de pré-milenismo dispensacionalista. Por que pré-milenismo, Benjamin? Porque Jesus volta depois é que tem o milênio, tá? Então, pré-milenismo. O milênio, primeiro a volta de Jesus, depois o milênio. Jesus volta antes do milênio. Então, o que que o pré-milenismo prega? Isso aqui você conhece muito bem. É o clássico filme Deixados para Trás. Vamos ser sinceros? Quem aqui nunca, depois de um cochilo, acordou de tarde, não encontrou sua mãe, não encontrou seu pai? O que que você pensou? Foram arrebatados e eu fiquei. Quem nunca pensou nisso, né? Então, isso é o pré-milenismo dispensacionalista. 90% dos evangélicos brasileiros acreditam nela. Então, o que que ela prega? Houve a primeira vinda de Cristo, vivemos a era da igreja há 2026 anos, né? Chamado de era de tensão, e em determinado momento, pá, a igreja foi arrebatada.
desaparecemos. Estamos no meio da aula, desaparecemos. A igreja foi para o céu, bodas do Cordeiro. Quem que vai ficar aqui na terra? Os ímpios, os judeus que não reconheceram a Jesus. Logo após o arrebatamento da igreja, o Jornal Nacional vai noticiar que foi coisa de extraterrestre. Aí vai acontecer os 7 anos literais da tribulação, onde o anticristo vai reinar sobre a terra. 7 anos. 3 anos e meio bom, depois ele vai ser 3 anos e meio mal. Ele vai implantar a marca da besta. E esses 7 anos vão ser sem o Espírito Santo. Quem vai pregar vai ser as duas testemunhas de Apocalipse 12. A gente vai ver isso logo lá na frente em maio. E os remanescentes de Israel vão se converter. Então são 7 anos. Findou os 7 anos, vai acontecer a Batalha do Armagedon. E a Batalha do Armagedon vai ser uma batalha entre Israel, o povo de Deus, e os povos inimigos. E aí, no meio dessa batalha, quando Israel estiver perdendo a batalha, Cristo volta com a sua igreja. Aí, meu irmão, é porrada, guerra. A gente vai para cima. E adivinha quem vence? Jesus. E Jesus vencendo, aí se inicia o milênio, que é o governo total de Cristo e Satanás preso. E é 1000 anos literal. Aí é paz, tranquilidade, vai ter pecado ainda, e não é o céu, é o governo de Cristo na terra. Só que no finalzinho dos 1000 anos, isso está lá em Apocalipse 20, vai dizer que Satanás vai ser solto por breve tempo. E aí ele é solto. E aí vai ter a guerra de Gog e Magog. Todo mundo vai se juntar contra Israel, contra o povo de Deus. E aí nós, Jesus e Israel, vamos lutar contra todas as nações. E aí, com o sopro da boca de Jesus, Satanás perde. Aí começa a eternidade. Nossa, Benjamin, que rolê. É isso mesmo. Mas 90% dos evangélicos acreditam nessa possibilidade. Chamada pré-milenismo dispensacionalista. Benjamin, você acredita nela? Com todo respeito aos meus irmãos que pensam assim, eu não acredito. Por quê? Eu tenho algumas dificuldades. Primeira dificuldade: as testemunhas vão fazer o que o Espírito Santo não conseguiu, porque, segundo o pré-milenismo, não vai ter o Espírito Santo. Vão ter duas testemunhas, vão dizer que é Moisés e Elias, e que vão convencer os homens que Jesus era o Senhor. Então, eles vão fazer o que o Espírito Santo não fez. Segundo, É, nessa visão tem duas chances de você subir. Se você não for no primeiro trem, na primeira leva, tem uma segunda chance. Se você não foi pelo amor, puxa, fiquei, vacilei, não ia para a igreja. No dia que eu não fui, Jesus voltou. Então, eu tenho uma segunda chance, se eu não aceitar a marca da besta. É uma segunda chance. Terceiro, nesses 7 anos não vai nascer ninguém, não vai morrer ninguém. E os que nascerem nesses 7 anos? Tanto tempo para nascer na história, vai nascer logo na grande tribulação, e eles, se nascer, vão direto para o inferno. E última e principal, pensa comigo, pensa comigo. Se o anticristo é anticristo, e obviamente contra a igreja, e a igreja nessa visão não está na terra, já foi para o céu, quem que ele vai perseguir? Entendeu a lógica? Quem que ele vai perseguir se a igreja não está mais aqui? E lá Apocalipse 13 vai dizer que ele vai vencer os santos. E os santos é a igreja. Então eu, Benjamin, respeito quem pensa, mas eu não creio na teoria pré-milenista dispensacionalista. Ok? Benjamin, tem só essa? Não. Tem outra. O pré-milenismo histórico. E essa, bons nomes brasileiros como Luiz Saião acreditam nela. Ela é a mesma coisa do pré-milenismo dispensacionalista, com uma pequena diferença. Ou melhor, uma grande diferença. Qual que é a diferença? A igreja enfrenta a grande tribulação. Então, como que é a sequência dos eventos? Jesus Cristo veio,
existe a era da igreja. Em determinado momento, o anticristo, a apostasia vai imperar no mundo. E a igreja vai enfrentar a grande tribulação. E os 7 anos não são literais. É um espaço de tempo enorme, que a gente não sabe quanto. A igreja vai ser perseguida. Então perceba que é a mesma teoria, pré-milenismo, mas uma é pré-tribulacionista e a outra é pós-tribulacionista. Nessa segunda aqui, que é o que a grande parte da igreja primitiva acreditava, a igreja enfrenta a grande tribulação. E aí, no finalzinho dela, Jesus Cristo volta com os anjos, a batalha do Armagedon, o anticristo é destruído, Satanás é amarrado, e aí acontece o milênio, que também é literal nessa visão. E promessas do Antigo Testamento vão se cumprir, como, por exemplo, Isaías, que vai dizer que o cordeiro andará com o leão. Então, é nesse período de 1000 anos na Terra, onde Jesus Cristo vai reinar e a vida vai ser feliz e paz. Só que no finalzinho, Satanás vai ser solto, como diz Apocalipse 20. Mas logo depois é destruído, e aí na batalha de Gog e Magog, aí sim, juízo final e eternidade começa. Então, resumindo, a diferença da primeira para a segunda. A diferença é, na primeira, a igreja não enfrenta a grande tribulação. Ela é pré-tribulacionista. Na segunda, a igreja enfrenta a grande tribulação. Ela é pós-tribulacionista. Compreendido? A próxima é o pós-milenismo. O pós-milenismo é bem simples, tá? Ela acredita que o milênio se dá antes da volta de Jesus. No pré-milenismo, não. Primeiro volta de Jesus, depois o milênio. No pós, é o contrário. Primeiro é o milênio, depois a volta de Jesus. Então, no pós-milenismo, que é a menos acreditada hoje em dia, a menos, vai dizer então que nos últimos 1000 anos literais da história, o evangelho vai avançar, Cristo vai vencer, a igreja vai estar avante. E aí, no finalzinho dos 1000 anos, que é quando Satanás é preso, no finalzinho, ele é solto. E aí ele espalha a perseguição total sobre o povo de Deus. E aí, quando o povo de Deus estiver sofrendo, aí Jesus volta. Então perceba mais uma vez, aqui o milênio é antes da volta de Jesus. E aí, na volta de Jesus, o anticristo é destruído, Satanás é destruído, e aí então, ao juízo final, a eternidade se inicia. É bem mais simples. Mas, como eu falei, essa é a menos acreditada. Por quê? Porque no século XX todo mundo pensou, estamos vivendo o pós-milenismo, né? Reforma protestante, avivamentos na Europa, né? A Rua Azusa com a Assembleia de Deus, o movimento pentecostal surgindo. Mas o século XX começou com a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e até hoje aí isso minou, colocou por terra o pós-milenismo. Tá bom? E a terceira, quarta, melhor dizendo, né? Quarta e última. Nessa visão, o milênio nada mais é do que um período que vai desde a primeira até a segunda volta de Cristo. Então, se o pré-milenismo diz que o milênio é depois da volta de Jesus, e o pós diz que é os últimos anos, 1000 anos antes da volta de Jesus, o amilenismo não. E aqui, meus irmãos, são mais as igrejas reformadas. Igrejas reformadas, ou a teologia reformada. Então, para eles, o milênio, e eu confesso que eu sou mais simpatizante com essa ideia, o milênio, que é o governo de Cristo e a prisão de Satanás, se dá entre a primeira e a segunda volta de Cristo. Ou seja, já vivemos o milênio há 2026 anos. Porque não é 1000 anos literal, é o governo total de Cristo e a prisão de Satanás. Então, quando foi que houve a prisão de Satanás? Na cruz. Satanás foi preso. Por isso que houve reforma protestante, por isso que houve avivamentos, por isso que o evangelho alcançou as nações. Mas, então, estamos vivendo o milênio, correto? Essa é a visão amilenista. O milênio não é literal. Satanás foi preso na cruz.
Prova disso é que Mateus 12 vai dizer assim: Jesus, como é que eu posso entrar na casa do ladrão sem primeiro amarrá-lo? Jesus vai dizer em João que primeiro que o príncipe desse mundo será destruído. Ou seja, se a cruz não foi o suficiente para amarrar Satanás, o que mais vai ser? Entende a lógica? Só que o milênio em Apocalipse 20 diz que Satanás vai ser destruído. Ou seja, no finalzinho dos 1000 anos, que ninguém sabe quando é, ele vai ser solto e vai espalhar o caos pelo mundo. Aí entra uma teoria minha, isso é opinião Benjamin, ok? Eu acredito que nós já estamos vivendo esse período breve, onde Satanás está solto. Porque, na minha opinião, estudando Apocalipse e Escatologia, não falta nenhum sinal para Jesus voltar. Só falta um, que no final da aula eu vou dizer qual é. Fica até o final que eu vou dizer qual é. Mas, na minha opinião, Satanás foi tipo solto no século XIX, século XVIII, XIX. Porque século XVIII, XIX, isso eu falo como professor de história, tá? Houve o iluminismo, houve revolução científica, ideologia de gênero, marxismo, progressismo, feminismo e tantos outros ismos que têm deturpado a verdade, entende? Então, na minha opinião, Satanás foi solto ali pelo século XIX e XX. E se eu estiver certo, estamos no finalzinho dos 1000 anos. Em breve, Jesus voltará. A igreja irá subir, encontrar-se com ele nos ares. E aí é o final de tudo. Não tem segunda chance, é visível, é único e é glorioso. Então, essas são as quatro possibilidades: pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, pós-milenismo e amilenismo. Benjamin é muito confuso. Eu vou te dar esse material. E aqui tem uma tabela com a comparação das quatro visões. E aí você pode tomar suas próprias conclusões depois. Tá certo? Eu sou amilenista, mas tem bons nomes no Brasil, como por exemplo César Cavalcante, que eu gosto pra caramba, é, Luiz Saião, uma autoridade religiosa que eu respeito muito. Luiz, todos são pré-milenistas históricos que defende que a igreja passará pela grande tribulação. Eu sou amilenista. O amilenismo também crê que a igreja vai passar pela grande tribulação, mas que já estamos vivendo o milênio. Para o Saião, não. O Saião a gente vai viver ainda, lá na frente. Compreendido? E o último tópico. Eu tenho 7 minutos e prometo não passar muito. Mas esse aqui também é bem interessante. Como se dará o arrebatamento? Como se dará? Haverá arrebatamento secreto, único a todos, ou não? Porque lembra, o pré-milenismo, eu vou voltar aqui um pouco. Ó. O pré-milenismo vai dizer o seguinte, está aqui, ó. O pré-milenismo diz que vai haver o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação depois da volta de Jesus. Então a volta se dá em dois eventos, certo? E diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Esse é o pré-milenismo. Só que esse é chamado de arrebatamento secreto. Tá? Então, voltando aqui. Será que ele é secreto ou ele é um só, como prega o amilenismo? O amilenismo não crê em dois eventos. Ele crê em uma coisa só. Jesus volta, a igreja sobe, encontra com o Senhor nos ares, juízo final, ponto final, acabou. Não tem segunda chance. Benjamin, mas tem dois versículos da Bíblia que falam de arrebatamento. Primeira coisa, eu creio no arrebatamento. Ok? Eu creio. Todo crente deveria crer. Eu não creio no arrebatamento secreto, porque eu sou amilenista. Eu acredito que é um evento só, arrebatamento, juízo final, volta de Jesus. Aí você pode pensar, Benjamin, mas a Bíblia fala de arrebatamento secreto. Mateus 24:40. Vamos lá abrir Mateus 24:40. Diz assim, ó. Então dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. Tá aí, Benjamin. Um será tomado e deixado o outro. Um vai ser tomado, arrebatamento, e o outro vai ser deixado.
Não é bem assim. Porque o contexto aqui, quando a gente vai ler todo o contexto, vai dizer o seguinte, ó. Tá falando do dilúvio. Tá usando a figura da volta de Jesus como o dilúvio. E no dilúvio, quem foi tomado não foi Noé. Quem foi tomado de surpresa? Foi o ímpio. Foi o ímpio. Então, o que o texto está dizendo é que quem vai ser tomado de surpresa é o ímpio. E quem foi deixado foi Noé, foi preservado. Prova disso é que no grego a palavra é apieme, e apieme é poupado ou deixado. Então, quem vai ser poupado do juízo? O justo, não o ímpio. Ok? Então, a gente precisa ter esse cuidado hermenêutico dentro do contexto. Benjamin, então, onde foi que surgiu essa ideia de arrebatamento secreto? Durante 19 séculos, a igreja nunca 19 séculos. A igreja nunca acreditou em arrebatamento secreto. Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo, que foi discípulo de João, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, os reformadores, todos defendiam uma única vinda de Cristo, um único arrebatamento. Então, se você espera a segunda chance, eu te convidaria a repensar. Pode ser que não seja assim. Ou pode ser. Só no século XIX é que um homem chamado John Nelson Darby e o Scofield, o americano, foi que desenvolveram essa teologia de que haveria um arrebatamento e a igreja não enfrentaria a grande tribulação. Então foram 19 anos onde nunca se acreditou nisso. Então é relativamente nova essa teologia, ok? Benjamin, e o Mateus 24:40, já expliquei. Quem é tomado não é o justo, é o ímpio. Da mesma forma, também tem o texto de 1 Tessalonicenses 4:17, que é autoexplicativo, você pode ler. Eu não vou explicar por questão de tempo. Então, resumindo, nenhum arrebatamento na Bíblia foi secreto. O arrebatamento é literalmente tirar de um lugar para outro. Filipe, o eunuco, é a prova disso. Então, é um evento só, não secreto. Mas respeito quem pensa diferente. Não vamos acabar com a nossa comunhão por causa disso. Tampouco vou zombar de quem pensa assim. E eu falo isso porque eu estava dando essa aula lá no Maranhão, e aí eu usei a seguinte figura de linguagem. Eu falei, irmãos, o pré-milenismo diz que a gente vai ser arrebatado, vai para o céu e vai acontecer a grande tribulação na terra. E a gente vai estar comendo pipoca lá no céu e vendo o circo pegar fogo. Irmãos, uma pessoa foi dar o feedback da aula. Fala que eu desrespeitei quem pensa diferente de mim, que eu fui deselegante. Por favor, não estou aqui zombando. Pelo contrário, eu quero aqui realmente contribuir para o seu conhecimento, mostrando possibilidades, mostrando a que eu acredito. Mas você tem liberdade para acreditar, defender como quiser. Tá bom? Para finalizar nossa aula, eu não tenho tempo para falar da 70ª semana de Daniel, mas vai estar aí no seu slide, tá bom? É autoexplicativo. E dá para encaixar também lá no, naquela linha do tempo do pré, pós e amilenismo, ok? Uma última coisa para eu acabar aqui, e aí eu vou abrir para perguntas, porque eu sei que deve ter muitas aí na sua cabeça. Benjamin, você disse que não falta nenhum sinal para Jesus voltar. É verdade. Quando eu pego o sermão escatológico de Jesus, e eu vou deixar uma tarefa de casa para você. Leia Lucas 21. Lucas 21. Porque ele traz um detalhe que os outros evangelistas não trazem. Quando você pega o sermão escatológico de Jesus, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21 é o mesmo discurso, só que Lucas traz uma palavrinha que não tem nos outros, a palavra epidemias. Lucas 21, 10 e 11. Epidemias. Galera, a gente acabou de passar por uma grandiosa Covid-19. Quando você pega o sermão escatológico de Jesus, Jornal Nacional, é a mesma coisa. Fomes, terremotos,
guerras e rumores de guerras, epidemias. No verso 25 de Lucas 21, vai dizer que os homens vão desmaiar de terror pela expectativa das coisas que vão vir. Morrer pela expectativa do que vai vir. Como é que é o nome dessa doença? Ansiedade. É o mal do século. Meus irmãos, todos os sinais. Você pega o sermão escatológico de Jesus, Cavaleiros do Apocalipse, é a mesma coisa. Não falta absolutamente nada para Jesus voltar. Ou melhor, falta um sinal. Eu quero terminar com ele. 1 Tessalonicenses 5,13. Ou melhor, 5,3. Não estava no script eu falar disso, mas eu acho que é importante falar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do 1 ao 3. Diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá a repentina destruição, como vê as dores de parto, e as que está para dar à luz, de modo nenhum escaparão. Parafraseando Paulo, quando disserem paz e segurança, aí haverá a volta de Jesus, o dia do Senhor. Então, Jesus, quando deu todo aquele sermão escatológico, ele disse: olha, esses vão ser os sinais, mas nesse não se preocupe, esse é o princípio das dores. O princípio. A grande tribulação que a igreja vai enfrentar, na minha opinião, vem depois. E ele vai dizer: quando disserem paz e segurança, ou seja, não se desespere quando o mundo estiver em guerra, porque esse é o princípio das dores. Porque o último sinal, e esse nós estamos caminhando para ele, que antecede a volta de Jesus, é os homens buscando paz e segurança. Meus irmãos, o que é que o Donald Trump, que para mim não é o anticristo, não é, tá bom? O que é que o Donald Trump acabou de assinar um acordo de paz? Vocês viram isso? E o Jared Kushner, que é o genro dele, está querendo também assinar? Você percebe que está tendo uma tentativa de unificação das nações para que haja paz? Meus irmãos, estamos caminhando para o fim. E o texto diz: quando disserem, não é quando vai acontecer, é quando os homens buscarem paz e segurança. E nós estamos vivendo esse último sinal. Portanto, na minha opinião, e para concluir isso, a nossa aula de hoje, estamos muito próximos da volta de Jesus. Então, independente das linhas de pensamento, independente delas, vamos nos firmar naquilo que é verdade absoluta. Jesus vai voltar. Satanás será destruído. Haverá perseguição contra o povo de Deus, mas haverá novos céus e nova terra. Logo, logo Jesus vem nos buscar. E no final, pré, pós e amilenistas estarão nos céus. Pré, pós e mesotribulacionistas estarão nos céus. Corintianos, palmeirenses, Vila Nova e outro time aí de Goiás, presbiterianos e assembleianos, vamos estar no céu se estivermos em Cristo. E é assim que eu termino a nossa aula. E quero abrir para perguntas. E no final, daqui a pouco, eu tenho um desafio para vocês. Por favor, senhor. Sol, nosso horário estourou, né? Mas vamos aí abrir para máximo 3 perguntas, né? Porque eu sei que vocês têm a correria, vem da correria do dia também, né? Então fica à vontade para fazer em máximo 3 perguntas. Depois eu vou passar alguns avisos para vocês. Fica à vontade. Vai, a Erika ali tá doidinha, mas a Nívia e a Esther. Fica à vontade. Nenhuma pergunta? Que isso, o professor foi demais então, né? Motivo de alegria, né? Explicou tudo com muita
destreza, né, e clareza para nós. Há uma pergunta aí no chat, Benjamin. Vamos lá, qual é o último sinal que falta para a volta de Jesus? Como quando você pega o sermão escatológico, Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, todos eles apontam para sinais que evidenciam a volta de Jesus. Os discípulos perguntaram, mestre, quais são os sinais que antecederão, que prova que você vai voltar? Aí ele fala guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, mas não se precipitem. Esse é o princípio das dores. Então, todos esses sinais nada mais são do que sinais que antecedem a volta de Jesus e que já se cumpriram ao longo da história e que vão acontecer com mais ênfase nos últimos tempos. Estamos vivendo tudo isso. Então, você poderia chegar à seguinte conclusão, Benjamin, então tudo já se cumpriu, segundo Jesus. Segundo Jesus, sim. Só que quando eu olho para a escatologia bíblica como um todo, em 1 Tessalonicenses 5, mais precisamente no versículo 3, 1 Tessalonicenses 5:3 vai dizer que quando andarem dizendo paz e segurança, aí lhes sobrevirá repentina destruição. Aí acontecerá o dia do Senhor. Ou seja, a o último sinal que antecede a volta de Jesus é o período de paz, ou o período que os homens buscam uma paz. Porque nunca no mundo e na história se buscou tanto paz como se busca hoje. Ou então estamos começando, né? Como, por exemplo, o Trump assinando um acordo de paz entre as nações. É uma paz com guerra, né? É bem verdade. Então, o último sinal que antecede a volta de Jesus é uma falsa paz. É uma falsa paz. Porque paz sem Cristo é sinal que antecede a volta dele. Paz com Cristo é uma paz que, mesmo diante da guerra, eu estou alegre com o Senhor. Entende? Então, é, esse é o último sinal que, na minha opinião, está faltando para Jesus voltar. Essa falsa paz se concretizar, porque todo o restante já foi, ah, já está se cumprido, já se cumpriu. Tá bom? Uma outra pergunta aqui. Você acredita que o anticristo é uma criatura literal, uma pessoa física ou um conjunto de ideias? Eu acredito nas duas coisas. Tá? Assim, o diabo, eu vou te explicar. Apocalipse mostra que o diabo é um grande imitador de Deus. Satanás não tem poder de criar nada. Ele só deturpa e imita aquilo que Deus criou. Tem a trindade do bem, Pai, Filho e Espírito Santo, ele criou a trindade do mal. Dragão, besta do mar e besta da terra. Da mesma forma que tem a marca dos santos, ele criou a marca da besta. Da mesma forma que existe o reino de Deus, que o cenário foi preparado para que depois o Messias viesse e manifestasse salvação na cruz, também vai ter um reino das trevas, uma ideologia, um sistema que vai anteceder o anticristo de fato. Então, primeiro, é um sistema religioso, sistema ideológico. Eu vou trabalhar com vocês nisso em Apocalipse capítulo 13, tá bom? Nas próximas aulas eu vou estar junto de vocês. E acredito também que é uma pessoa que encabeça esse sistema, porque lá em Apocalipse 13 fala de cabeças. Então vai haver uma pessoa que eu acredito que não foi manifesta ainda, mas que o sistema do anticristo, vocês vão ver isso, já está em vigor há muito tempo. Satanás, ele é um grande mágico. O mágico chama atenção para uma coisa, mas mostra outra. Ele está enganando os crentes, achando que é um chip, que é uma vacina, um Bitcoin, enquanto a verdadeira marca está sendo implantada e poucos estão percebendo, tá? Então, esse negócio de estocar alimentos, sobrevivência e tal, meu pai é muito assim. Eu acredito que tem que ter um equilíbrio muito grande. De sim, precisamos ser cautelosos, mas acima de tudo, depositar nossa confiança total no Senhor. Porque ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. E se ele está conosco, não haverá falta de suprimento, não haverá falta de pão. Mas sim,
precisamos ser conscientes. Precisamos poupar, precisamos, quem sabe, de forma prática, ter a nossa horta, ter a nossa galinha no campo. Meu pai, ele guarda alimentos porque está tudo encarecendo muito. Então, ele estoca alimentos para poder não faltar na escassez, né? Então, assim, de forma equilibrada, depositando nossa confiança total no Senhor. Não construir bunkers, porque nada disso vai nos poupar do juízo final. E não vai faltar pão. Confie no Senhor, porque guarde isso, nenhuma crise anula a fidelidade de Deus. Tá bom? Amém, gente. Muito obrigado, Benjamin. Essa aula, gente, a gente chama de aula experimental, né? Aqui tem algumas pessoas que estão nos assistindo, que ainda não fizeram sua inscrição, está só participando mesmo da aula. Porém, se você ainda quer participar do nosso seminário, ainda temos vagas, né? Você pode entrar em contato conosco. Eu vou deixar o meu contato aqui com você, aqui no chat. Você pode pegar e mandar uma mensagem e participar das próximas aulas, né? Isso aqui só foi um spoiler do que vai acontecer durante o nosso seminário. Como o Benjamin falou, né? O Benjamin vai fechar, ele está iniciando, né? Fazendo a abertura do nosso seminário e também ele fará o fechamento do nosso seminário também, né? Ele vai dar aula de Apocalipse. Então é um livro talvez mais esperado aí por nós. Então, se você ainda não fez sua inscrição, ainda tem a oportunidade, não se importa com o valor você pode pagar da forma como você quiser até o final do curso, né? É apenas R$ 60 o valor de todo o curso. Então, é só procurar a gente aqui que a gente faz a sua inscrição. Tá bom? Nós vamos ter a nossa aula, que ia ser quinta-feira, vai ser na sexta, por causa da logística do professor, que vai dar aula para nós, que é o Ireu. Então, será sexta-feira, tá bom? Se você, porventura, não puder participar, me avise, tá bom? As aulas vão ficar gravadas. Desculpa aí por por esse interpasse, né? Então, a nossa aula vai ser sexta-feira, se eu não me engano, é dia 17, sexta-feira, o mesmo horário. E nós vamos estudar o método indutivo, gente. Esse é um método fantástico, eu amo bastante. Eu estudo a Bíblia através desse método. E você que vai participar de todo o seminário, você não pode perder essa aula. O método indutivo vai ser a base do nosso seminário, né? Nós estudaremos todos os demais livros, né, que a gente vai ter no nosso seminário através da metodologia indutiva. Então, nós vamos ter um método indutivo com o Ireu. Eu vou dar uma introdução, né? Nós vamos fazer a aplicação do método indutivo usando o livro de Filemon. Eu vou trazer essa aula. Vamos estudar as duas cartas de Tessalonicenses, também com o professor Ireu. Vamos estudar o capítulo 13 de Marcos com o Rony. O Rony foi um líder aqui da nossa base durante 7 anos. Hoje ele mora no Iraque, então é uma pessoa que está tá no meio dos conflitos, né? E pode explorar muito bem esse tema para nós, né? O Sermão de Jesus do capítulo 13 de Marcos. Vamos ter aula também de Daniel com o professor Abraão. Acredito que muitos de vocês já tiveram contato com ele. E também finalizaremos, né, com o Apocalipse com o nosso professor Benjamin, né? Finalizar o nosso curso, acho que é dia 28 de maio. Então, essas são as aulas que nós vamos ter no nosso seminário. Então, se você gostou dessa aula, eu praticamente ficaria aqui até mais tempo ouvindo o Benjamin. Se você gostou e quer participar, eu ainda não coloquei meu contato aqui, mas vou colocar. E a gente lhe adiciona lá no nosso grupo, tá bom? Como eu falei, não se importa com o valor. Se você pode pagar os R$ 60, se você pode dar 50, fica à vontade, tá bom? O que nós queremos é poder te dar a oportunidade de poder aprender mais sobre o método indutivo e sobre esse tema de escatologia. Entendido? Então, nossa aula será sexta-feira, dia 17. E eu tenho mais um recadinho aqui que é sobre o Benjamin. Gente, nós, como Jocum, acho que vocês, a maioria já tiveram contato com o Jocum. Todo jocumeiro, ele é responsável pelo seu sustento. Todos.
do líder ao menor, todos são responsáveis por correr atrás do seu sustento. É assim que nós nos movimentamos e sobrevivemos dentro de Jocum. E o Benjamin, ele vai falar depois melhor, ele diz que tem dois e-books que ele escreveu de autoria própria, o que é isso, hein? É sobre escatologia e apocalipse, e ele cobra apenas uma taxa, né? Porque o valor que ele me passou aqui para mim, é muito insignificante em relação ao conteúdo que ele traz, né? Então é apenas uma taxa para ajudar ele e a família no sustento missionário. Você tem duas filhas, né, Benjamin? Uma, Uma filha, né? Uma filha. Então, isso ajuda muito. Então, Benjamin, fica à vontade para você falar mais um pouco a respeito disso, tá? beleza. Então, obrigado aí, rapidinho, um minutinho. É, eu escrevi dois e-books, um com essa aula de hoje, com mais elementos que não pude, o tempo não permitiu, que é a 70ª semana de Daniel. Tudo bem detalhado, com imagens, e um e-book de Apocalipse. Eu escrevi tudo, não tem nada de chat GPT, tá bom? Tudo é realmente de autoria própria, com fontes confiáveis. Os dois livros muito bons, que é William Hendrickson, Mais que Vencedores, e da editora Fiel, é, o Ler Apocalipse com Responsabilidade. E toda a minha aula de Apocalipse e essa aula de escatologia estão nesses dois e-books. O primeiro e-book de escatologia, com a aula de hoje, tem 10 páginas, é um guia para estudo de escatologia, e Apocalipse é um comentário bíblico praticamente, bem aplicacional, com 70 páginas. Então você tem todo o aparato para estudar bem, desde o capítulo 1 até o capítulo 13 de Apocalipse com a marca da besta, tá? Apresentando todas as possibilidades existentes. Então, esses dois e-books aí eu escrevi e quero oferecer, caso você queira adquirir, pelo preço de R$ 15 os dois. Os dois, R$ 15, tá bom? Então, eu vou passar, meu contato Alcione tem, você pode pegar com ele, tá certo? Você entra